Começa agora o Inteiro Teor, programa que deixa você bem informado de tudo o que acontece na Justiça Federal da Primeira Região. Tribunal Regional Federal garante aposentado do INSS que tem incapacidade permanente acréscimo de 25% na renda para pagar um cuidador. TRF da Primeira Região entende que punibilidade de atos de improbidade que são considerados crimes só prescreve em 16 anos, como determina Código Penal. Advogado acusado de abandono de causa tem condenação em primeira instância mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Saiba mais agora no Inteiro Teor. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu a um aposentado por invalidez do INSS o acréscimo de 25% na renda mensal. Isso porque ele está com uma incapacidade permanente e precisa de uma pessoa ao lado, um cuidador, para realizar as tarefas diárias. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. Há 1 ano e meio, elas caminham lado a lado. Foi depois de uma lesão na medula óssea provocada pela síndrome de Still que a servidora pública Larissa Jansen começou a ter dificuldades nas tarefas mais simples do dia a dia. A doença, rara e autoimune, causa perda de funções motoras e até neurológicas. E por isso, ela precisa contar com o trabalho da ADIR como cuidadora. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Cuida dos meus remédios, penteia meu cabelo, escova meu dente, me dá banho. E ela admite, sem a ajuda da cuidadora, a vida seria bem mais difícil. É vital. A gente precisa ter essa clareza e ver que um cuidador é um profissional, mas que ele é um aliado. O cuidador, ele não está ali para te agradar, ele está para te cuidar. Está com preguiça, está deprimida, vamos sair de casa, vamos abrir a janela. O cuidador tem exatamente essa função, ajudar nas necessidades que uma pessoa não consegue desempenhar. E isto custa caro para a família. Para diminuir essa despesa, uma saída é pedir ao INSS o adicional de 25% no benefício. Pela Lei 8.213, tem direito o aposentado por invalidez que comprovar a necessidade de um cuidador. Foi o que pediu ao INSS um aposentado de Divinópolis, Minas Gerais. Como não conseguiu o adicional de 25% à aposentadoria, ele buscou a Justiça Federal. Um laudo pericial confirmou que o homem precisa de auxílio permanente de outra pessoa. Ele tem incapacidade mental irreversível. Na decisão, o juiz Marcelo Mota citou um decreto que lista os tipos de incapacidade que permitem pedir o acréscimo de 25% nos casos de aposentadoria por invalidez. Entre eles estão paralisia de membros, alteração das faculdades mentais e incapacidade permanente para as atividades da vida diária. De acordo com este advogado, hoje os juízes estão entendendo que o acréscimo de 25% à renda deve ser dado também aos aposentados por tempo de serviço e contribuição. Os juízes de primeira instância, os tribunais também, vêm entendendo que isso se aplica de forma isonômica também para as pessoas que ficam com essa dependência ao longo da aposentadoria. É um acréscimo que se entende que é devido por uma questão de humanidade, uma questão de dignidade humana e principalmente de isonomia. São pessoas também que contribuíram e que, apesar de não terem se aposentado pela questão da aposentadoria por invalidez, elas adquiriram essa mesma condição. É uma questão de dignidade humana e também de isonomia para que elas recebam esse acréscimo que vai dar para ela um conforto, né, nessa fase da vida que é tão difícil. A família do seu Oswaldo não se arrepende de ter contratado um cuidador para o pai, que tem Alzheimer. Quando a doença começou a se manifestar, era a filha quem cuidava dele, até que a situação ficou pesada demais para ela. Adoeci porque eu não aceitei que aquilo estava acontecendo
Entrei em depressão, me afastei e comecei a cuidar dele e a buscar para ver o que estava acontecendo. E aí eu fui cuidar dele. Cuidei dele 1 ano e pouquinho e vi que não dava conta de cuidar sozinha, né? Era pesado demais para mim. Aí fui atrás de um cuidador e foi a melhor coisa que eu fiz. E foi ela, a Francisca, quem veio ajudar pai e filha. Levanto ele, ajudo ele a trocar a fralda, a roupa dele, dependendo do jeito que ele está, né? Para poder levar até a mesa, tomar o seu café da manhã. Depois do café, da medicação, aí é que a gente leva ele para tomar o seu banho. Tem hora que ele não gosta que a gente está com ele, mas a gente tem que fingir que não está ali, mas ao mesmo tempo está do ladinho dele. Tem que ter uma responsabilidade enorme. É de uma vida que você está cuidando. Alguém da minha família. Que no caso da gente passa a conviver com a família deles, paciente, a gente acaba, né, sendo família também. É mais do que um amigo, porque ele está ali para realmente cuidar de você. Um sorriso da minha cuidadora vai se transformar num sorriso meu. Cada conquista minha, cada passo que eu dou é uma vitória dela. Como eu brinco, a gente tem que fazer tudo isso sorrindo, porque a vida já é difícil o suficiente. Melhor levar as coisas na flauta. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, para a TRF da Primeira Região, punibilidade de crimes de improbidade segue prazo prescricional previsto no Código Penal. TRF1 confirma a condenação de advogado por abandono de causa. É já, aqui no Inteiro Teor. Alguns atos de improbidade são considerados crimes. Por exemplo, a má gestão praticada por administradores públicos, a corrupção ativa e o emprego irregular de verbas públicas. No caso desses crimes, mesmo que não haja uma ação penal em tramitação, o TRF da Primeira Região entende que sua punibilidade só prescreve em 16 anos, como determina o Código Penal, e não em 5, como estabelece a Lei de Improbidade. Quem dá mais detalhes é Ana Paula Souza. Não é raro o noticiário mostrar atos de improbidade administrativa e os prejuízos que causam aos cofres públicos e ao cidadão. São atos cometidos por agentes públicos durante o exercício da função pública, visando garantir vantagem ao agente e a outros envolvidos. Esses atos estão tipificados no Código Penal e também na Lei de Improbidade Administrativa. Dentre os crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, podemos citar o abuso de poder, a falsificação de papéis públicos, a má gestão praticada por administradores públicos, lavagem e ocultação de bens oriundos de corrupção, o emprego irregular de verbas públicas, corrupção ativa, entre outros. Na Lei 8429 de 1992, os atos de improbidade administrativa estão divididos entre aqueles que importam enriquecimento ilícito e os que causam prejuízos aos cofres públicos, os que são decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiro ou tributário e os que atentam contra os princípios da administração pública. Quando um agente público é investigado por improbidade administrativa, é importante definir a legislação que prevê a ilegalidade praticada por ele, pois os prazos de prescrição são diferentes. Na lei penal, o tempo para punir o agente vence em 16 anos e na Lei 8429 o prazo é de 5 anos. Essa diferença no tempo de prescrição foi discutida em um recurso julgado no TRF da Primeira Região. A terceira turma da Corte analisou o pedido de um agente público de Minas Gerais, acusado de ter contratado empresa privada pagando um valor acima do estipulado para execução de obras em uma rodovia, além da contratação irregular de transporte. Ele não negou as acusações, mas alegou que, como os fatos aconteceram em 2005,
De acordo com os prazos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, a prescrição teria ocorrido em 2010 e que, portanto, a ação penal proposta em 2017 deveria ser interrompida. O caso foi analisado sob relatoria da desembargadora federal Mônica Cifuentes, que, destacando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não há de se falar em prescrição, já que a ação de improbidade foi proposta em 2017 pelo Ministério Público e as ações irregulares do agente estão previstas no Código Penal, onde a prescrição é de 16 anos. Esse advogado especialista em direito administrativo explica que o Poder Judiciário tem aplicado o prazo prescricional mais longo nos casos de improbidade regulados pela lei penal, conforme julgados do STJ, independente de quando a ação foi proposta e da apuração da conduta penal. Se entende que não depende de apuração nem de ação penal para se aplicar o prazo previsto na lei penal para as ações de improbidade administrativa. Com isso, diminuindo a impunidade e diminuindo também, como pode-se dizer, a falta de rigor no trato dos interesses da coisa pública. A ação de improbidade agora, quando o fato for também tipo penal, tem mais prazo para ser proposta e apurada. Cifuentes ressaltou que, mesmo em caso de prescrição, a ação poderia prosseguir para ressarcimento de dano à administração pública. O combate e punição à improbidade administrativa são prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Para se ter uma ideia sobre a importância do assunto, das 12 metas de demandas judiciais nacionais determinadas pelo CNJ para 2020, a de priorizar os julgamentos dos processos relativos aos crimes contra a administração pública e improbidade administrativa ficou em 4º lugar. O advogado Juliano Costa Couto destacou atuações do Poder Judiciário que demonstram a postura incisiva dos tribunais nos julgados sobre o tema. O Judiciário tem diminuído a discricionariedade de uma comissão apuradora disciplinar de um órgão para apurar a responsabilidade de um servidor. Havia um entendimento de poder se conjugar razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da pena. Hoje não. Existem precedentes do STJ de que, se o tipo da infração administrativa ensejar a punição, não pode ser outra a penalidade aplicada ao servidor. O Judiciário tem tido cada vez mais rigor e sendo cada vez mais duro com servidores ímprobos e com casos de improbidade administrativa. O Código de Ética e Disciplina da Advocacia considera que o profissional que abandona uma ação em andamento sem motivo justo comete uma infração e pode ser punido administrativamente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na Justiça, um advogado acusado de abandono de causa foi condenado ao pagamento da multa prevista no Código de Processo Penal. Desses casos, quem tem mais detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. R$ 10.450, ou 10 salários mínimos. Esse é o valor da multa que um advogado de Rondônia terá que pagar por abandonar uma ação penal, justamente no momento da defesa final. O caso foi julgado em primeira instância pela 7ª Vara da Justiça Federal no Amazonas. De acordo com o processo, o advogado só se manifestou na ação 2 anos depois de ter sido intimado oficialmente. Por conta dessa demora, o tribunal considerou que houve abandono da ação. A Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia não concordou com a decisão e entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para que a multa aplicada na sentença fosse reduzida de 10 para um salário mínimo, um pouco mais de R$ 1.000. O argumento foi que o problema ocorreu porque a Justiça Federal não respondeu ao pedido do advogado para ter acesso aos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento. Mas o juiz federal Pablo Dourado, ao analisar o caso, destacou que a simples alegação de que não foi pessoalmente intimado para retirar a mídia que julgou precisar para apresentar na defesa não é argumento para garantir o direito de não se manifestar, pois não é obrigação do Poder Judiciário promover intimação pessoal para a retirada de instrumentos requeridos pelas partes. No voto, o magistrado ressaltou ainda que não há obrigação de intimação pessoal do advogado para apresentar as alegações finais, bastando a publicação na imprensa oficial,
e concluiu que existem provas no processo de que, no caso, o advogado foi notificado várias vezes via diário oficial para se manifestar. A condenação levou em conta o artigo 265 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.719 de 2008, segundo a qual o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente ao juiz sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. A audiência até poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer, sendo o dever do advogado provar o impedimento. Além de responder judicialmente, o advogado que deixa de cuidar dos interesses do cliente durante o processo pode sofrer penas administrativas na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. No ambiente da OAB, há que se provar o prejuízo à parte para ficar caracterizado o abandono de causa. Prejuízo é quando aquele ato que deixou de ser praticado, ele traz consequências negativas para o cliente. E no âmbito da OAB, a penalidade para essa prática de abandono de causa é a pena de censura. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!